Está no ar mais um DrCast, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais de todo o estado do Mato Grosso, trazendo informação com expertise e credibilidade em suas áreas de atuação. Eu tenho o privilégio de receber nesta noite Dr. Jonathan Moreira, ele que vem direto de Rondonópolis, para ter um bate-papo muito especial com a gente e falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a trajetória da Comunicar, essa empresa que vem aí se expandindo, né, e se fixando em Rondonópolis. Eu tenho certeza que logo teremos unidades aqui em Cuiabá. Muito bem-vindo, doutor. Um privilégio recebê-lo aqui. Muito bom estar aqui. Primeiramente, quero agradecer, né, a audiência do POD, do DrCast. E é muito bom estar aqui e sendo o primeiro a inaugurar, né, esse estúdio novo estúdio. Muito Com bom. certeza. Vai nos dar sorte, viu? Amém. Que honra estar aqui hoje. Nosso pezinho de coelho, doutor. Em nome de Jesus. Amém. Fez boa viagem? Foi muito boa, graças a Deus. A estrada estava bem tranquila, não teve nenhum imprevisto, nenhum acidente, nada. Foi bem tranquilinha aí a viagem, foi muito boa. Doutor Jonathan, há quantos anos você atua na fonoaudiologia? Eu atuo na fonoaudiologia desde o final de 2012, então eu iniciei em 2013, foi quando eu formei em dezembro e praticamente foi virar um de ano, comecei a partir de 2013 aí e tô até hoje nessa área e nesse tempo a gente vai caminhando, transitando em várias áreas dentro da fonoaudiologia. Eu acredito que todo mundo quando começa passa bastante por várias áreas e aí depois vai definindo qual área vai escolhendo e qual vai seguindo durante a vida. Sim. A Comunicar existe há quanto tempo? A Comunicar existe desde 2016, março de 2016. Estamos aí 8 anos e, se Deus quiser, vai vir muitos mais pela frente. Com certeza, uma empresa que cresce muito, né? Eu acho que isso graças à sua dedicação, ao seu esforço, né? O seu foco no trabalho. É importante, né? Tudo que nós vamos fazer, a gente tem que ter gosto por que está fazendo, amar o que faz. E assim, o que eu gosto da minha profissão muito é a questão do privilégio de ver um resultado imediato. Assim, quando a gente vai lá, faz o exame, entrega o ajuste ali, você vê a evolução na hora nessa parte da audição. Tem a parte da fonoterapia também, que é o desenvolvimento com as crianças, desenvolver a fala, dá um pouquinho mais de trabalho. Raramente acontece de ser muito rápido, mas dá um pouco mais de trabalho porque o desenvolvimento com criança ou até com pessoas que sofreram algum AVC, alguma coisa assim, ele demora um pouco, ele é um pouco mais lento, trabalho de formiguinha, não perder a esperança, que aí você vai tendo seus resultados e vai vendo a melhora na qualidade de vida da pessoa também que está sendo atendida. Mas a audição assim, é meio que mágico, assim, é muito lindo. Você sente que vive seu propósito hoje na sua profissão? Eu sinto que sim, eu gosto do que eu faço, eu sinto que eu me identifico nessa questão da audição. Eu sou até suspeito. Eu gosto tanto que se eu ficar falando demais, vai acabar assim que eu estou vendendo. Eu vejo que você tem muito amor pelo que você faz, que você é um desbravador, né? Chegou ali em Rondonópolis, montou a sua clínica, trouxe o que há de melhor e mais moderno. Eu até no dia em que lá estive, pela primeira vez, fiquei impressionada com a cabine de audição que vocês têm, auditiva, que chama, né? Sim, sim. Que eu só havia visto uma semelhante no Einstein, em São Paulo. Então, assim, eu fiquei impressionada com a qualidade, né, com o nível dos equipamentos e do atendimento que vocês têm lá. Então, e no segmento da audição, dessa parte de audiologia, eu comecei trabalhando lá em 2013 a 2015, numa segunda loja, que na época hoje eu comprei ela, que é a Audivoz, na época, na cidade lá. Essa loja, eu comecei trabalhando nela e fui trabalhar em outros serviços, em outros locais, e depois eu montei a clínica. E aí, passou mais um pouco de tempo, um pouco mais de anos aí, o rapaz teve que mudar de cidade, ele mudou até para Tangará, aqui, bem próximo daqui, e ele precisou se desfazer do negócio. E aí eu comprei a segunda loja mais antiga. A minha já era a terceira. Então tinha uma mais antiga de todas. Aí começou essa segunda que chamava Audivoz e começamos a comunicar. E passou o tempo, eu comprei a empresa que eu trabalhei. Assim, para mim foi E eu gostei a questão do mérito de a pessoa ter lembrado de que eu trabalhei com ele e ele ter dado a primeira oportunidade para mim. Eu achei isso uma coisa muito bacana, assim, comprar aqui onde eu comecei. Então, assim, tem muito relatório, muita prontuário naquela empresa que fui eu que fiz. E quando funcionário. Como funcionário. Olha que aí benção. Eu fiz assim, que bacana, sabe? A gente veio que é como se fosse um fruto do nosso trabalho sendo gerado ali e a nossa dedicação ao longo dos anos tendo resultado. Você fica muito satisfatório. E a outra questão que você comentou foi... Eu falo assim, que quando a gente vive o propósito, né? Se você realmente vive o seu propósito. Eu acho que quando você vive o seu propósito, o retorno financeiro ele se torna uma consequência, né? Exato.
Não é assim, você não fica lutando em busca do retorno, ele se torna uma consequência. Você está vivendo ali o que você gosta, fazendo com amor, né, com dedicação. E assim, a gente tem alguns objetivos, eu, né, no caso, à frente da Comunicar, tem uma visão muito grande sobre ajudar, levar a saúde. E aí, igual você comentou, essa questão do financeiro, do que vai retornar, isso é um outro caso. Por exemplo, o que nós fazemos lá que as outras não fazem muito? A gente busca o quê? Ajudar. Às vezes a marca não é nossa, nós não vendemos aquela marca, não dá assistência nenhuma, porém a pessoa nos procura lá com um problema, com um aparelho danificado, com alguma situação, eu busco fazer comprar o acessório que a pessoa precisa, busco dar algum tipo de manutenção ali para que a pessoa continue usando aquele aparelho, mesmo que para mim não seja rentável. Para mim o que muitos fazem, é muito comum condenar o equipamento para conseguir fazer uma nova venda. Sim. Eu não, eu busco fazer o quê? Manter esse equipamento até a última situação, porque eu sei o custo. Tem pessoas, eu tenho pacientes que compraram já 6 aparelhos, 4 par de aparelho, e se quebrar hoje mais um, compra outro. Mas tem gente que não é assim. Na nossa região nós temos também pessoas muito de renda baixa. Então se a gente não olhar para essas pessoas com carinho pela saúde, atrapalha. Se a gente ficar observando, querendo só o foco do financeiro, do dinheiro, nessa busca, a gente deixa de prezar pela qualidade, pela saúde das pessoas. Então, assim, lá eu busco muito exatamente essa situação de entregar o quê? A melhor forma que a pessoa consegue ter aquele aparelho. Então, assim, se é só arrumando acessório, arrumo. Se um exemplo muito também que acontece, às vezes a pessoa ganha os aparelhos, né? Ou do SUS, ou compra em outra cidade, e elas não têm situação financeira para adquirir outro aparelho. Sim. O que eu faço lá quando eu tenho o software que ajusta esses aparelhos? Eu faço o exame e entrego esses aparelhos para a pessoa ajustada. Tem aparelhos lá que passa por mim que tem 5, às vezes 8 anos, que a pessoa não fez um exame, que o aparelho não está ajustado. Então chega com muito queixa que não está entendendo, que o som está baixo, que o aparelho não está funcionando direito. E outra coisa lá também, que é uma bandeira minha, é mostrar para as pessoas, para a sociedade, para todas aquelas pessoas que usam o aparelho, que o aparelho não é o vilão. Porque tem muita coisa assim, meu aparelho não presta, meu aparelho não é bom, o aparelho, sempre culpa o aparelho. Só que antes do aparelho tem um cara no meio de campo aí, que é o audiologista, que é o fonoaudiólogo. Sim. Se essa pessoa não souber lidar com as informações, com o que tem, com o exame, e saber fazer o trabalho, entregar o melhor resultado, você pode estar com o melhor aparelho. Eu até falo para os pacientes, você pode estar com a Ferrari dos aparelhos auditivos, o aparelho não fica bom. Então, assim, você tem que saber o que está fazendo, o que você busca, desde a adaptação da forma como você vai colocar esse aparelho, tudo isso aí vai pesando. Quantos aparelhos eu já peguei lá que eu tenho que trocar uma oliva, trocar um tamanho do receptor, porque o aparelho tem um problema, não é no aparelho, mas sim no acessório que foi escolhido para aquela pessoa. Então, é muito comum essas coisas acontecerem lá. Uhum. Doutor, o que mais motiva você a seguir na área da saúde? O que é seu combustível? O que mais me motiva é eu ver que o que eu faço gera uma melhora na qualidade de vida das pessoas, uma mudança. Então eu vejo assim, que nem eu tenho casos de pessoas que procuram a gente lá que tentaram até suicídio. Então, assim, é um assunto até pesado. No mês passado nós estávamos nesse setembro, né? Setembro aí da depressão. Então, eu acho muito interessante a situação, porque tem pessoas que, quando elas sofrem com uma dificuldade auditiva, ela se isola primeiro. Ela não tem essa questão de, eu tenho que colocar um aparelho, eu vou fazer um exame. Tem muitas pessoas aí na terceira idade, ou até jovens de 40 anos por aí, que quando começam a sofrer com esse tipo de situação, com esse tipo de doenças, eles não têm uma tendência a falar assim, não, vamos lá procurar ajuda. Eles primeiro se recusam. Então, muito comum lá, a família leva, meu pai não está ouvindo bem, ele fala alto, aumenta o volume da TV, só que o que eles não percebem é que o paciente não quer. Então, muitas vezes lá eles chegam revoltados, não assumem que está com dificuldade. O que eles falam? Muito comum. Fala essa frase, faço uma brincadeira quando eu estou lá em atendimento, eu falo assim para eles, eu vou mandar fazer essa frase, vou colocar aqui atrás de mim. Porque eles falam assim... Você escuta rotineiramente? Todo, sempre. Eles falam assim, não é que eu sou surdo, doutor, não sou surdo, eu escuto, mas eu não entendo. Falou isso, a gente já sabe. Eu falo assim, meu Deus, não tá escutando. Falou isso daí, é uma sentença. Você sabe que quando vai fazer a audiometria, tem sim alguns casos, bem 5%, vamos dizer aí, um pouco menos que isso, que realmente tem alguma questão de TDAH, tem algumas outras questões aí que a pessoa envolve esse mundo, processamento auditivo também, aí sim, mas a maioria dos casos, quando fala esse tipo de afirmação, você pode fazer o exame, que é certeza vai dar algum tipo de alteração de perda. Poxa vida. Houve algum momento decisivo ou inspirador da sua vida que o levou a escolher essa carreira, assim? Algum momento marcante, algum paciente que marcou a sua vida, que você falou assim, nossa, eu não esperava essa reação.
Então aí são dois momentos. Quando eu escolhi vários, né? Quando eu escolhi a profissão e quando eu vi o resultado do meu trabalho, né, ajudando as pessoas. Então, o primeiro momento, eu sou um paraquedista, caí de paraquedas totalmente no curso. Quando eu estava terminando o ensino médio, eu estava pensando muito em fazer ciência da computação, porque eu sou um cara que gosta muito de informática, de computação. Eu me via muito indo para essa área do TI. E aí chegou dois rapazes lá da instituição FEF, na época hoje é FIF, mas é lá de Fernandópolis, e um era um fisioterapeuta e outro era um fonoaudiólogo. E apresentaram os cursos, tudo. Na época eu não conseguia nem falar fonoaudiologia, eu falava fonoaudiologia, eu tirava o al da palavra. E vamos para fazer a prova, o vestibular, para se divertir. Porque eu não pensava que minha mãe ia deixar eu estudar fora, e tem todas essas questões aí. Quando chegamos lá, fiz o vestibular, deu certo, passei, fui falar com a minha mãe. Aí minha mãe falou, não, meu filho vai ser doutor, então se for para estudar, eu vou apoiar, pode ir. E assim eu entrei na fonoaudiologia. Nos primeiros anos, ali nas matérias básicas e depois vendo um pouquinho mais da fonoaudiologia, da área da linguagem, eu fiquei um pouquinho ocioso, um pouquinho inseguro ali, se era isso que eu queria para mim. Até que chegou o mundo da audição. Que aí foi mais no último ano, foi no sétimo e no oitavo semestre. Que aí foi falando mais de audiologia e é onde eu conheci os aparelhos auditivos. Aí parece que eu consegui linkar aquela vontade que eu tinha de fazer TI, de informática, com o mundo dos aparelhos auditivos. Porque é muito tecnológico, né? Exato. E aí eu consegui me reencontrar dentro do curso e falar assim, não, agora eu quero terminar e eu vou buscar fazer isso pra minha vida. E aí eu tinha, né, projetos, sonhos, a gente sonha, né, quando a gente termina de formar, vai montar sua clínica e tal. E aí nós formamos e vemos que é a dura realidade, né? Nós formamos geralmente recém-formados, a não ser que você tiver uma situação financeira que os pais ajudam. Eu mesmo vim de uma situação de uma família que não era pobre, mas também não era rica, era uma classe média ali, se mantinham. Mas assim, para você abrir uma clínica, comprar um equipamento, que nem hoje eu tenho um equipamento lá que custa 30, 40 mil reais. Então assim, para você ter todo esse capital, ter o local, investir na estrutura, que nem aqui no Dr. Cash, então, você sabe que isso gera demanda. E quando você está começando... Demanda e muito investimento, né? E quando você está começando isso, quando você é jovem, é um leão por dia. E beleza, então fui trabalhar para os outros, né? Não tinha dinheiro, tinha que levantar capital de algum lugar. E aí sim, depois, né, eu formei em 2013, depois de 3, 4 anos, que aí sim eu abri a Comunicar. Aí que eu fui começar, aí outra realidade. Empresa, empreendimento, vendi. Desafio da gestão. Até você conseguir ter uma carteira de cliente, onde você consiga ficar consolidado, isso leva tempo. Mas assim, foi começando a história da Comunicar e a minha nesse mundo aí da fonoaudiologia. Perfeito, doutor. É uma história bonita, viu? De superação, de alguém que veio de baixo, né, como a maioria, que foi conquistando aí com o próprio suor, com o próprio trabalho, degrau por degrau. E é isso que eu falo, né? Não é uma trajetória... A trajetória ela não é bonita para ninguém, né? A gente tem os nossos percalços, né? Tem as nossas lutas diárias, mas vale a pena quando a gente olha no retrovisor e vê de onde a gente saiu e onde a gente chegou, né? Você hoje ter a sua empresa consolidada no mercado, uma empresa muito respeitada. Você ter também o seu mercado ali conquistado ali em Rondonópolis, né? Ter conseguido comprar aí o local onde você trabalhou muito, um dia, né? Porque isso acredita, mostra que Deus está à frente dos seus negócios, né? Porque senão Ele não teria te permitido isso. E, enfim, muito bonita essa história. Até por causa desse início, que eu olho para o paciente sempre como fosse um ente querido, ou até eu mesmo estando do outro lado. Se eu estivesse naquele lugar dele, naquela situação, como é que a pessoa que vai me atender, eu queria que me atendesse? Então eu busco atender as pessoas sempre assim. Às vezes nós temos que ser um pouquinho mais imponentes, um pouquinho mais firmes, porque às vezes eles vêm com alguns conselhos, algumas opiniões que a gente sabe que foge da realidade, mas eu sempre busco atender eles como eu gostaria de ser atendido, porque a gente nunca se sabe. Hoje eu estou do lado de cá, mas amanhã eu posso estar do lado de lá. Doutor, nós sabemos que várias doenças, né, levam à perca de audição. Eu gostaria que o doutor falasse das doenças mais comuns que nós temos hoje, que levam à perca auditiva, né? E quais as mais frequentes da sua prática clínica ali na clínica, na Comunicar.
Então, geralmente são duas, né? Vou falar três, mas geralmente são duas as mais comuns. A condutiva, geralmente em crianças, elas têm problemas às vezes de adenóides, respiratórios, acaba ficando um pouco mais secretivas e essa secreção ela vai se acumulando dentro do crânio, tanto nos seios nasais quanto frontal, onde forma as famosas sinusites, e essas secreções ela pode evoluir parando do ouvido também da criança, na orelha da criança. E isso o que acarreta ao longo do desenvolvimento da criança? Um atraso na aquisição dos fonemas. Então, se a criança iniciaria ali o que é esperado em torno de 18 meses, os primeiros sons da fala, que por exemplo seria o B e o M, já vai ficando para 2 anos, às vezes vai para 2 anos e meio, os fonemas que é esperado para 2, pula para 3, assim vai indo. E aí não para por aí, é um efeito dominó, cascata. O que acontece? A criança então ela tem um desenvolvimento atrasado ali na fala, ela também vai desenvolver um atraso na escrita. Se ela fala errado, a chance dela escrever errado dobra. E porque nós, seres humanos, apoiamos na oralidade para escrever. Então a professora do outro lado dita a palavra pipoca, eu às vezes falo biboca, e o que acontece? Eu troco o P pelo B, eu vou escrever biboca, porque eu fico repetindo aquela palavra que a professora me falou. Só que na hora que eu vou escrever, eu falo com B, então eu vou escrever com B. E isso vai gerando uma dificuldade no aprendizado. Aí, para complementar, a professora vai lá, chama os pais, faz reunião, falando que a criança não faz atividade, está errando muito na atividade, e a criança começa a criar uma ansiedade naquele momento. Toda vez que ela vai ser chamada para fazer atividade, o que ela pega e faz, começa a evitar. A professora chama novamente, agora ele não para quieto, ele não presta atenção na aula, essa criança agora não fica sentada porque ele está fugindo, é um momento de fuga. Vamos caminhar para o neurologista, deve ser TDAH. Por último é o fonoaudiólogo. E aí nos procura lá muitas vezes para fazer o exame e é onde é constatado que tem uma secreção ali e aí fecha todo o ciclo. É onde é realmente constatado que esse problema que a criança desenvolveu ao longo do tempo foi lá no início, que às vezes, porque o que acontece? Muitas vezes a otite ela é muito silenciosa. Então a criança sofre ali com a audição, ela fica uma audição flutuante, hora ela está ouvindo bem, outro momento ela está ouvindo mal, está tendo pouco estímulo, está sendo mal estimulada, e o que acontece? Esse prejuízo vai gerando para a pessoa, vai gerando para a criança todo esse prejuízo no desenvolvimento. Sim, doutor. Doutor, essas duas doenças que são mais comuns na fonoaudiologia, né, na questão auditiva, são tratadas com aparelhos anacomunicar? A primeira não, essa primeira, eu nem cheguei a falar a segunda ainda, mas vamos só finalizar. Sim, a primeira não. A primeira, quando é constatado que é uma perda condutiva, o fonoaudiólogo é obrigado, nós temos que encaminhar para o otorrino, porque ele sim é o especialista que tem essa permissão para poder tratar com remédios, se for o caso, se tiver que fazer uma cirurgia retirada da adenoide, ou colocar até um dreno no tímpano, se caso essa secreção secou e ela não consegue sair mais. Então assim, o médico, ele especializa para tratar perdas de audição do tipo condutiva é o otorrinolaringologista. Quando são perdas mistas, a mesma situação. Nós observamos ali que tem um gap, né? Então tem uma perda na cóclea, que pode ser por causa, geralmente, a segunda questão. Vamos falar então das perdas do tipo mista, que é muito comum. Geralmente a pessoa ela tem uma perda sensório-neural, que é uma perda lá na cóclea, que pode ser induzida por duas situações. Ou pela idade, as mais comuns, que se chama presbiacusia, que é igual ao envelhecimento. Nós vamos ficando mais velho, é natural ter problema de perda de visão, por causa da idade, o envelhecimento. E assim acontece com a audição também. Acontece com a audição também. E tem outra situação, às vezes o histórico desse paciente, geralmente é um paciente já mais de meia idade, mais da terceira idade, acontece que lá no início do desenvolvimento dele, ele tinha muita crise de otite, só que não foi tratado. Então ele ficou o quê? Com um gap. Crise de otite são infecções. Infecções. É que infecção é quando ela chega a purgar. A otite é o estado dela original ali, onde ela já traz um problema, só que não é considerado infecção ainda. Sim. Infecção é quando ela tem vamos dizer assim, onde esse material, esse fluido sai para fora, ele se extravasa. Aí tem esse momento e aí o que acontece? Nós chega lá, então aí piorou, ele envelheceu, a coca ficou pior e o gap continuou. Antes dava até para viver legal ali com uma perda leve, uma coisa discreta. Só que com a idade evoluiu, ou às vezes até com o estilo de vida. Pessoas que trabalham expostas a barulho e não tem aqueles devidos cuidados, tipo o EPI. Então o que acontece? Chega ali no segundo momento da vida que tem somado tudo isso, acaba gerando então essa perda mista, onde ela já tinha um problema ali anterior com gap, uma coisa que estava atrapalhando e agora teve uma coisa que Mas é uma perda auditiva adquirida no decorrer da vida. A mista é adquirida e tem também a questão lá da infecção que não foi bem cuidada. E a pessoa que nasce?
Essas já são as doenças, já são doenças na gravidez, na gestação, quando já nasce. E é onde a pessoa fala assim, não é que a pessoa é surda, muda, ela é muda porque é surdo. Sim, mas depende do momento. Isso é correto, essa afirmação, mas depende muito do momento que a pessoa sofreu essa deficiência. Que no caso também tem que ser uma deficiência profunda para ela ficar totalmente muda. E o que acontece? Então, se foi antes dos 2 anos de vida, ela não tinha aprendido ainda a habilidade de falar. Então ela tem uma anacosia ali, uma perda profunda, ela não consegue ouvir e aí naturalmente ela não vai falar. Quando é entre 2 a 5 anos é onde as pessoas ainda conseguem aprender a falar. Porque a perda de audição em alguns casos ela pode acontecer em qualquer momento da vida. Pode a criança já nascer com uma deficiência auditiva, ela pode perder em qualquer momento ou na terceira idade. E aí que é a situação. Quando é ali no primeiro, bem no início, é onde as crianças já estavam aprendendo a falar e ela teve um corte ali que teve um problema, às vezes uma cachumba que evoluiu para os 2 lados, ou sarampo, rubéola, o que for. Toxoplasmose geralmente na gestação faz muito essa questão também de a criança já nascer. Só que nesses primeiros momentos ali é onde a paciente, geralmente ele vai falar com você, é aquele paciente que fala, parece que fala embolado. Esse tipo de situação, o que acontece? Ele perdeu depois dos 2 anos de vida. Sim. Porque ele já estava dominando a fala, tudo, e aí aconteceu alguma coisa onde ele... Mas depois, vamos supor então, o que acontece da pessoa perder a audição depois dos 7 anos, ali onde ela já domina a fala. Aí já é outra situação, porque aí nesses casos a pessoa já sabia falar, mesmo que ela não escuta, ela tem a memória auditiva, então ela vai conseguir falar mesmo que não escute nada, por exemplo, mas depende do momento e a gravidade, isso tudo vai interferindo ali, se o paciente no caso vai desenvolvendo a linguagem, vai desenvolver todas as habilidades para poder ter uma boa comunicação. E quais são os sintomas mais recorrentes nas pessoas que a gente pode identificar que está havendo ali um problema auditivo ou uma perda de audição? Quais os sintomas mais comuns? É onde entra a terceira situação, que é as perdas sensório-neurais, geralmente, porque as primeiras elas dão sinais, de alguma forma, que tem alguma coisa errada. Geralmente os pais veem que a criança está demorando, então vai lá e procura uma assistência médica. O que acontece no terceiro caso? Geralmente elas são 2 situações, ou por barulho, como eu citei antes, a questão de ruídos, essas situações, ou até a questão da idade. Sim. E que é as famosas, então, PAIR ou presbiacusia, é o nome da patologias. Então, PAIR, perda auditiva induzida por ruído, porque pessoas trabalham geralmente frigorífico ou com maquinário pesado. Motorista de caminhão é muito comum dar perda no lado da janela, porque abre o vidro ali, o barulho da janela, e a pessoa não dirige uma vez na semana, ela dirige todos os dias ali, aquele barulho, e tem o hábito de andar com o vidro aberto, então geralmente dá muita perda. E a questão da idade, que aí no caso é o envelhecimento natural, né, ao longo da vida. Tem também a alimentação, o que você come também ataca ali os líquidos dentro da cóclea, ele tem um equilíbrio. Esse equilíbrio, se ele for afetado, ele pode, o próprio líquido ficar muito ácido e causar a morte das células ciliadas dentro da cóclea e gerando assim até o zumbido também. Então, essas são as perdas, né, mais comuns que encontram lá na clínica. É bem complexo, né, doutor? Muito. Muito estudo, né? Muito. Doutor, a gente sabe que várias doenças afetam a audição, né? Hoje a gente tem aparelhos modernos, mas infelizmente ainda muitas pessoas não têm acesso, né? Pelo custo. Nós temos marcas nacionais hoje disponíveis, ou as marcas de aparelhos auditivos são todas importadas ainda? O nosso mercado, 90% dele é dominante em marcas internacionais de fora, por situações de tecnologia. Sim. Nosso país ainda é muito bebezinho ainda nessa caminhada. Então, nossos aparelhos, no caso, comparados aos internacionais, perdem 2 linhas de raciocínio, em 2 segmentos. A estética, eles acabam sendo mais rústicos, maiores, mais grandes, mais perceptíveis, e paciente que tem perda de audição não gosta que o aparelho seja perceptível, gosta que passe como se ele não tivesse problema nenhum, ele não gosta que o aparelho chame a atenção. E a questão da tecnologia. Sim. Então, assim, os aparelhos internacionais, o que acontece? Eles são muito pequenos, muito discretos, com uma super tecnologia dentro deles. Processador, amplificadores, alto-falante, receptor, circuito, placa, tudo isso num aparelhinho de 1 centímetro por 2 quadrado. Então, assim, aí vem a questão de entregar uma potência que a pessoa escuta com uma pilhinha de 10, uma pilhinha de relógio. Então, aí vem um amplificador. Então, toda essa tecnologia tem uma baita de uma história e uma engenharia por trás. E nós ainda não temos, pelo menos nesse momento, muitos engenheiros aí que cuidam dessa parte de pegar um dispositivo para poder corrigir uma perda de audição e fazer isso da menor maneira, né, para esses aparelhos ficar bem discreto. Então conseguem fazer, mas são bem pequenininhos, né? É um pontinho dentro do ouvido que é quase imperceptível. É menor que um polegar.
Antigamente tinha um fio enorme que passava assim, né? O pessoal Os primeiros, sim. Os primeiros aparelhos auditivos era nem um Walkman, não sei se você lembra aquele que andava com ele pendurado aqui. Eram os primeiros aparelhos auditivos. Mas naquela época, 1970, 1960 ali, era a realidade. Só que assim, quantas pessoas usavam nessa época? É outra coisa também. Os aparelhos nessa época era raridade. Só que aumentou muito os problemas auditivos. Não, os problemas auditivos sempre existiram. Agora está com esse cuidado da segurança do trabalho, está até diminuindo um pouco a questão de cuidados. Só que o que acontece? Nessa época, as pessoas, para conseguir comprar um aparelho, era muito caro o custo. Então, se hoje as pessoas acham que o aparelho é caro, ali um pouco difícil até. Na época era muito mais. Era muito mais. Então, assim, quem ia ter, sei lá, fazendeiro, pessoas que tinham uma vida financeira muito boa, mas pessoas de baixa renda, sofria, morria com problema, não tinha opção. Não tinha acesso. Hoje não. Hoje os aparelhos estão caros, mas estão num preço mais acessíveis. Então, tem, né, as formas de pagamento que ajudam. Tem um programa do governo federal, que é um programa de acessibilidade, que é uma linha de crédito que o governo libera para pessoas com qualquer problema na área da saúde. Né? Pode ser aparelho, uma prótese, um óculos, o que precisar. É uma linha aqui no qual o governo ele subsidia, ele retira os impostos deles e deixa só o imposto do banco. E isso ajuda a pessoa a ter mais poder para comprar. Porque às vezes a pessoa não consegue ter o dinheiro para comprar à vista, mas uma parcela, por exemplo, de R$250 para ela poder adquirir uma coisa que ela precisa para a vida dela, ela já consegue honrar o compromisso. Sensacional. Doutor, como que a tecnologia em aparelhos auditivos evoluiu nos últimos anos? Né? A gente teve muitos avanços, né? A gente olha esses aparelhos enormes, né? Hoje são tão pequenininhos, tão minuciosos. Quais principais benefícios, né, o doutor pontuaria em relação aos benefícios que esses dispositivos eles podem proporcionar para o paciente que tem um problema de deficiência auditiva? Então, as tecnologias, como a maioria, a cada 4 anos, todas as empresas têm uma tendência a se renovar. Tanto carro, celulares, elas têm naturalmente uma marca. Sai uma nova versão. Sai uma nova versão. Isso é o mercado. Os aparelhos auditivos também não são diferentes. Então, a média que vai evoluindo é a cada 4 anos. Só que assim, uma empresa está agora lançando um modelo novo. Ano que vem outra lança, depois a outra. Então, sempre está tendo modelos novos. Porém, a marca que eu trabalho até agora, não é querendo vender, mas é questão dos fatos. Não, doutor tem que falar o que é bom e o que não é bom. Porque a gente sabe que lançam muitas coisas, mas nem tudo funciona, né? Nem tudo entrega o que fala que entrega, né? A marca, ela tem uma linha que ela já lançou, que ela estava 2 anos na frente da concorrência. Em questão de tecnologia, inteligência artificial, em questão de como que essa conexão com o celular funciona e ter essa qualidade, em questão de durabilidade da bateria, porque os aparelhos, quando vai com tecnologia, às vezes acaba a bateria muito rápido. Então, entregar tudo isso para o paciente sem que o aparelho acabe perdendo algum tipo de qualidade. E aí agora em junho lançou uma linha nova, chama Gênesis, e essa linha nova agora ela tem um outro diferencial. Além de tudo o que já fazia, ela consegue agora ficar 51 horas ligado e é a prova d'água também. Então assim, hoje essa linha de aparelho que saiu no mercado, ele está 5 anos à frente do melhor concorrente direto. Então tem um segundo melhor colocado ali com tecnologia e tudo. Ele está no mínimo até aquela tecnologia 5 anos atrás dessa. Porém, mesmo assim, é uma coisa que eu falo muito para o paciente, o aparelho cada um tem um custo, tem um valor, vou falar de cada um, e assim, faz aquele que você achar que é melhor para você. Porque não adianta ter muita tecnologia se o paciente não consegue ter acesso a ela. E outra coisa, se for comprar para não usar, é melhor não adquirir. Então eu falo para o paciente, se você for comprar o seu aparelho para deixar dentro da gaveta, não faça isso. Não é leal com você, você vai assumir uma conta ou vai descapitalizar um dinheiro seu para você não ter o compromisso de usar. Não faça isso. Existe uma fase de adaptação do aparelho do paciente com o aparelho? Tem, geralmente leva de 30 até 6 meses ali no início. Fica muito sensível ali a audição para poder achar também a altura, o volume? No caso, o exame está aí para isso. O exame que ele vai nos norteando, porque é igual o grau, né, da visão. Então você faz o exame e você sabe quanto que a pessoa precisa ir para longe, quanto que é para perto, quanto grau em um olho, quanto grau no outro. O exame de audiometria está aí para isso. O que acontece é que nem na visão, quando nós estamos dormindo num quarto escuro, e alguém vai lá e liga a luz no outro dia. Aquela diferença na nossa adaptação da visão incomoda a gente nos primeiros 30 segundos ali. Aí nós vai lá, escova os dentes, sai na rua, vida que segue. Na audição não é diferente, porque geralmente quando as pessoas nos procuram, ela não está só 9 horas sem ouvir.
Ela não foi num dia pro outro que ela perdeu a audição. Ela geralmente ela vem há anos sofrendo com isso. Então, se nós, como profissionais, vamos lá e pega esse aparelho e coloca na altura da perda exata que nós descobrimos na audiometria, a pessoa vai reclamar muito, principalmente dos sons fortes. Quando ela sai na rua, um caminhão passa, um motoqueiro com escapamento barulhento. Então, essas atenções o profissional precisa ter muito para que o aparelho fique confortável. E como é que a gente faz isso? No ajuste ali tem níveis. Então, a gente tem o nível iniciante, intermediário e experiente. Nesse ajuste, no primeiro momento, com esse paciente que nunca usou o aparelho, a gente coloca no iniciante, para a pessoa se acostumar, se adaptar, e aí sim, nesse caso dela, ela pegar e ter o maior conforto na adaptação. Porque se você pega e já coloca na altura da perda, é igual a luz. Só que assim, o que geralmente o paciente faz quando o som está muito forte? O olho, a gente fecha a pálpebra, diminui, então acaba diminuindo a entrada do brilho. O ouvido, a orelha não tem como a gente fechar o buraco do ouvido. O que eles fazem então? Pega e tira, ou puxa para fora, aí fica com o aparelho na orelha, mas não está dentro da orelha, do conduto. Então, assim, esses mecanismos, quando o profissional já tem experiência, a gente sabe de tudo isso. E é por isso que é importante você, às vezes, quando vai procurar ajuda nesse sentido, saber se esse profissional sabe o que você está fazendo, se tem conhecimento, porque esses fatores, geralmente, uma pessoa recém-formada não sabe. Essa pessoa geralmente vai começar a aprender isso ou na pós-graduação, na especialidade, ou na prática ali com o paciente. Só que isso pode demorar. Tem gente que às vezes eu conheço, assim, que trabalha 5, 6, 8 anos, que não tem dessa percepção. Então, você saber... É a prática, né? Não tem aquele feeling ainda, né? Exato. E não é bom. Tudo bem, 1 ano, vai 2, 3. Então, assim, o que acontece? Geralmente são pessoas que fazem outros segmentos também. Trabalha com isso, mas também trabalha no SUS, trabalha fazendo terapia. Então, assim, você nichar, você ser bom em uma coisa, é um começo muito importante para que você entregue o melhor resultado para o seu paciente. Com certeza. Quais são os mitos mais comuns sobre os aparelhos auditivos, doutor? Tem muito mito? O mito mais comum que ele se faz justo é a questão do ruído. O paciente reclama muito que o aparelho faz ruído. E nós lá, né, eu sei qual que é o motivo que isso acontece. Geralmente tem muita relação com o exame. Geralmente nós temos uma categoria de profissionais que nós chamamos de entidades de flechas. É que os profissionais que têm 300 exames para fazer, está muito corrido, e ele não faz a pesquisa do limiar como deveria. Então, quando ele vai pesquisando e está com pressa, ele não espera o tempo de resposta do paciente. Quando o paciente ele vai fazer um exame com você para compra de um aparelho, quanto tempo ali de consulta, entre consulta e exame, doutor? 1h30 a 2. É porque eu tenho que fazer, né? Tenho que fazer o exame, eu tenho que ajustar o equipamento, eu tenho que explicar sobre o equipamento, depois eu tenho que falar também sobre as formas de pagamento. Então, nesse prazo aí, cada situação, cada procedimento leva meia hora. Então, até entregar todas as informações que o paciente precisa. E, geralmente, nós não falamos todas no primeiro momento, porque se falar todas, aí vai para 2h30, porque tem coisa que nós deixamos para o segundo encontro. Quando vai entregar o kit, aí nós vamos falar da limpeza, como é que faz a higienização do aparelho, ou a importância do desumidificador, é um potinho que nós colocamos o aparelho dentro para tirar a umidade, para que ele não inoxida. Essas coisas... Tem todo um jeitinho especial, né? Uma instrução de uso, né? Sim. De conservação do aparelho. Nós falamos assim, nós temos que saber o que nós fazemos, só que o outro lado também tem que estar comprometido com a causa. Não é só ser o profissional e resolver, não. É até uma coisa que eu busco falar muito para o paciente assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou fazer o meu melhor para te ajudar. E aí o que acontece? Mas você precisa me ajudar. Eu preciso ver que você também está interessado. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte, uma contrapartida. Aí dá certo. Agora, se você vê que que nem tem paciente que às vezes já aconteceu, procura nós, coloca o aparelho, aí vai lá uma ou 2 visitas, aumenta o volume, depois tá ruim o volume e não nos procura. Eles têm muito uma questão assim, eu não queria incomodar o doutor. Eu não queria incomodar você. E é uma coisa que eu busco muito falar lá assim, gente, não está me incomodando, esse é meu trabalho. Eu estou aqui para te ajudar, esse é o objetivo. Se está te incomodando, eu prefiro que você me procura 10 vezes do que eu fico sabendo depois no outro ano, quando vai fazer a audiometria de 1 ano, que você deixou de usar porque não estava se adaptando com isso. Sim. Então, com o aparelho. Então, me procura que eu sabendo do problema consigo te ajudar. Agora, se você não procurar, eu nem sei do que você está tendo. Para mim, se você não me procura, está tudo bem. Eu não sei o que fazer. Não tem problema. Geralmente a gente só reclama com quem está com dificuldade. Quem não está reclamando, para você entende que está tudo bem. E aí, com o tempo, vai quebrando muito essas barreiras do paciente.
Tem alguns que vêm de outros locais de trabalho, no qual dizem que o profissional atende com uma certa insatisfação. Atende com uma cara fechada, já falando de uma forma... Eu já ouvi cada relato assim, que você fica... Mas é igual eu falo assim, tem pedreiro bom, tem pedreiro ruim. Tem engenheiro bom, engenheiro ruim, mecânico bom, mecânico... Tem também médico bom e médico ruim. Então, assim, questão, às vezes o médico... Tem gente boa e gente ruim em tudo quanto é lugar, né? Às vezes existe um excelente profissional, isso é o que mais acontece, só que às vezes é grosso no falar. Não consegue se colocar, olhar o outro com empatia. E é a mesma coisa vice-versa. Às vezes é ruim profissional mesmo, mas é super carismático, mas não sabe o que está fazendo. Então, assim, é legal quando existe esses dois. Você tem que ser carismático, tem horas, mas tem horas que você também tem que saber ser firme, posicionar, porque senão o paciente acha que é só da forma que ele pensa. Então, você tem que saber ter o equilíbrio ali. E saber o que você está fazendo como profissional, obviamente. Esse é o princípio do chá, né? Competência, habilidade e atitude. E é isso que você precisa buscar ali para o seu paciente, respeito a ele, né? A pessoa já chega lá com problema, que nem no caso das pessoas que entram em depressão por causa do problema da audição. Essas pessoas já chegam lá muito debilitadas, fragilizadas. Os familiares estão falando que não tem mais como conversar. Tem todo um prejuízo social na vida, está perdendo a oportunidade de trabalhar, perdendo o cliente porque os clientes se estressam ou ele mesmo não consegue entender o cliente. Tem um paciente uma vez que disse que fechou um acordo comercial que não era bom para ele e depois ele teve que honrar porque ele concordou. Mas por que ele teve que fazer aquilo? Porque quando o cliente falou com ele meio que falou um sim, só que não tinha entendido realmente a demanda do cliente. Trouxe um prejuízo. Trouxe um prejuízo. Na vida. Então, assim, é muito sério a audição. As pessoas falam assim, tem alguns pacientes que me perguntam, a visão ou a audição, qual que é mais importante? Falo, a visão é muito importante. Imagina você não enxergar mais o mundo. É terrível. Imagina, fecha o olho e fica um dia todo andando na rua sem ver nada. É terrível. Mas a audição não é bom perder ela também. Então, na minha opinião, você perde a visão, você não perde a interação social. Eu posso estar aqui sem enxergar nada, mas eu poderia estar conversando com você, se comunicando, ouvindo e aprendendo alguma coisa. Eu perderia talvez a alegria de ver o mundo, né? Que isso seria terrível. Só que a audição, você perdendo ela, você perde a interação social. Se você não escuta, você naturalmente não tem mais a relação com as outras pessoas, tanto para trabalhar, para ensinar, para aprender, para tudo. Então, se você perde a audição, o prejuízo que ela afeta na sua vida, enorme, é gigante. Então, assim, quando passei, porque assim, geralmente eles fazem essa pergunta já com a opinião que a visão é pior, pode perder a visão, mas a audição não, a audição tudo bem. Só que quando você vai trazendo esses relatos e fazendo a pessoa perceber essas situações, ela vai mudando a visão dela sobre esse assunto de deficiência tanto auditiva quanto visual. Então, assim, os dois não é bom. Perder saúde em qualquer segmento, pode ser qualquer problema, não é bom para a vida de ninguém. Com certeza, e não é de fato, né? Isso traz várias consequências aí para a vida social. A pessoa, ela começa até a deixar de se socializar porque acha que não está conseguindo interagir com as pessoas, ou às vezes fala muito alto, porque a pessoa que ela tem dificuldade auditiva, ela fala alto, né? Porque ela acha que as pessoas vão ouvir ou escutar como elas. Porque, na verdade, a referência é ela. Por que a pessoa, quando ela tem uma deficiência, ela tem uma tendência a falar mais alto? Por causa do retorno. Como ela não está se escutando bem, porque ela não percebe, ela não tem perda, ela só não entende. Então o que acontece? Essa demanda vai acontecendo de forma silenciosa, ela não identifica isso. Então ela está lá com uma perda leve, ela levanta um pouquinho mais o tom da voz, fica um pouquinho mais alto. No dia a dia ela está sempre falando assim, mas ela está corrigindo o que ela não consegue perceber. Aí essa perda ela evolui, ela vai lá para uma moderada ou severa. Então agora ela vai começando a subir mais, ainda, mas na percepção dela no dia a dia que ela está falando mais. Ela está falando normal. Ela não percebe. Uma coisa que é muito comum acontecer lá na hora de entregar o aparelho para o paciente. Quando a gente faz a adaptação, então o paciente chega falando naquela altura e tá o filho, a esposa ali junto, ou, né, o marido que seja, e o que acontece? Quando coloca o aparelho, a pessoa tá falando na altura, ela começa a falar mais baixo. Aí o acompanhante que tá com o paciente, ele fala assim, ele não fala desde quando eu conheço, faz muito tempo que ele não fala nessa altura. Nossa, aí já fica até mais agradável a convivência. Não, é muito comum nas adaptações, quando a gente vai colocar o aparelho no paciente, você vê o paciente chorar na sua frente. No começo, é até engraçado, mas no começo... Deve ter muita história. No começo eu ficava muito comovido. Hoje eu já não fico mais tão comovido porque
já é uma linha de tão costume de praxe que a pessoa, ela acaba ali chorando todo dia, assim, parece que fica insensível, né? Mas não é que é insensível, é porque a gente vai vendo tanto que Se torna comum. Que se torna comum. Exatamente. Mas não, nunca perdi a empatia, não, mas é engraçado. É que se torna comum. Que já cheguei até a chorar junto com o paciente, assim, no começo, e depois você vai vendo que é muito comum esse sofrimento, só que às vezes eles nem procuram ajuda, e quando procura já está mais avançado, e assim vai. Verdade. Doutor, nós temos aí, acho que 3 tipos de aparelhos, né? Que é o invisível, intra-auriculares e retroauriculares, né? Esses 3 tipos você trabalha lá na clínica? Sim, mas na verdade, então existem 2 grupos de aparelho. Esse invisível que você falou é dos intras. Então existem 2 grupos. O primeiro grupo, vamos falar dos intras. Então tem o invisível, que você citou, tem o SIC, que é um pouquinho maior que o invisível, o ITC e o ITE. Sobre a minha experiência, muitos pacientes acham o invisível lindo, maravilhoso. Tem alguns até que conseguem usar. Mas a grande maioria, como ele vai muito pro profundo do canal, acaba gerando desconforto. E eu percebo na minha demanda que esses pacientes, eles não gostam de enfiar tão fundo esse aparelho. Então, geralmente, eles optam muito mais pelo SIC, que acaba sendo invisível também, porque tampa aqui a região do LOL. Essa partinha, essa bolinha aqui também não deixa ver ele, mas não vai tão lá para dentro do canal ao ponto de ficar desconfortável. Aí tem o ITC, que é um pouquinho mais visível, geralmente os recarregáveis são ITC, não tem eles ainda SIC, porque o ITC ele consegue ter um pouco mais de espaço. E a bateria do recarregável, como é embutida, precisa desse espaço. Então ainda não desenvolveram a tecnologia para conseguir ainda ter SIC recarregável. Mas mais um pouquinho já vai ter. E tem o ITE, que geralmente é para perda mais profunda. Então tem pacientes que têm perda, porque assim, todo aparelho nós vamos indicar para um paciente, o que determina para nós o primeiro momento é o grau da perda. Ah, a pessoa está com uma perda severa. Eu posso pegar o invisível e colocar? Posso, mas vai ficar bom? Não. Então o que acontece? Se eu pego um invisível e adapto que é para uma perda máxima até moderada num paciente que tem uma perda severa, ele vai ouvir um pouco melhor? Vai, só que não vai ouvir como ele precisa. Então ele ainda vai ter dificuldade, ainda vai ficar queixando que o aparelho está baixo, está ruim. Então assim, o que determina no primeiro momento qual aparelho, qual equipamento que eu vou selecionar para o paciente é o grau da perda. Depois que eu sei o grau da perda, eu falo, ó, você tem um grau de perda muito elevado, profundo, muito sério, muito severo. Então o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar as 2 opções que você tem. Existem essas outras, mas para o seu grau não dá certo. Mas não, quando você tem uma perda leve, moderado, aí sim, nós mostramos todos os aparelhos e aí eu deixo o paciente optar. Aí geralmente eles perguntam muito assim para mim, mas qual que é o melhor aparelho para mim? Eu falo, ó, o melhor aparelho para você é aquele que você gostar de usar. Qual que você vai se sentir bem? Porque o que eu preciso que você entenda é que existe uma linha, uma gama de aparelhos que serve para você. Agora, tem uns que são mais em conta e outros que são mais caros. Então, porque assim, os aparelhos ainda têm uma tendência a ser mais caro no mercado. Por quê? O aparelho que vai fora da orelha, ele tem a pronta entrega, um estoque. Então, é fabricado de grande escala. Em grande escala, porque é o que mais sai, mais tem rotatividade. O outro é personalizado. O outro tem que fazer um molde, tem que pegar esse aparelho, mandar o tamanho certinho do orifício da orelha. Gera um custo, gera um tempo. E esse valor agregado por causa do modelo acaba sendo passado, esse custo acaba sendo passado para o paciente. Então, assim, não, mas tem pessoas que fazem questão de, às vezes, usar um mais caro porque gosta daquele modelo. Não tem problema. E tem pessoas que já vai pelo preço. Não, mas esse valor de diferença para mim pesa no meu orçamento. Então, eu prefiro usar um que vai atrás da orelha, mas tem algum mais discreto? Aí tem os modelos dos retroauriculares, que é os que vão atrás. Por que retro? Retro dá aquela conotação de retroprojetor. É o equipamento que está projetando uma imagem, algo na parede. Retroauricular porque o equipamento está atrás da orelha projetando o som dentro da orelha. E aí, o que acontece? Esse som que é gerado dentro do ouvido do paciente, a gente tem como adaptar ele com um molde ou um receptor já direto, aí o aparelho fica menor, ou tubo fino. Então, assim, depende muito de perda e da idade. Aí vem vários outros fatores. Porque eu digo cada aparelho tem a questão da idade. Então, se o paciente é jovem, eu consigo colocar aparelhos que são mais delicados. Se o paciente é mais de idade, eu coloco aparelhos mais rústicos, porque eu sei que às vezes tem algum problema de movimento na mão, então às vezes os dedos são duros. Então, todas essas questões, quando a gente está com o paciente lá na nossa frente, a gente tem que levar em consideração. Sim. Questão de manutenção também. Então, se o paciente é um paciente jovem, não tem problema que o aparelho quebrar um receptor que custa um valor que é bem mais caro que um tubo fino,
fino. Então tudo isso aí, quando você vai adaptar um aparelho, você tem que pôr na ponta da caneta. Tudo isso agrega valor, né, doutor? Agrega valor e agrega também a qualidade. Porque aí o paciente muitas vezes culpa o aparelho. Meu aparelho vive quebrando, é caro, não sei o quê. E aí essas situações vai gerando um desconforto para o paciente. Então assim, tem, né, essa visão lá na Comunicar, só que não é todos os profissionais são assim. É onde volta lá aquela questão do bom e do ruim, né? Saber escolher o lugar onde você vai ser acompanhado. Porque importante. uma vez adquirido o aparelho auditivo, é um casamento que você faz, né? Termina com a compra do outro, né? Pode ser que, por exemplo, você casou, não deu certo, aí você vai lá e compra outro aparelho em outro local. Mas é um casamento porque quem compra o aparelho tem que ficar dando manutenção, tem que ficar fazendo acompanhamento, tem que fazer as audiometrias com uma frequência. Deveria, mas nem todo casamento é bom. Verdade, doutor. Quem é do SUS, por exemplo, não tem esse acompanhamento. Tem empresas privadas que a pessoa compra que também não tem. Que nem eu vejo assim algumas situações não explica a orientação da importância do desmultiplicador, o que o desmultiplicador serve. Tem paciente que chega lá com os aparelhos há 5 anos, 6 anos que nunca trocou a sílica do desmultiplicador. Falo que é um milagre só para ele estar funcionando ainda. Mas que bom. Né? Mas assim, tem coisas que a pessoa tem que passar orientação, tem que ensinar para que o aparelho dure mais tempo sem dar manutenção sem quebrar. Aí tem uns que chega lá e fala assim, meu aparelho quebra direto, eu não aguento mais ficar arrumando meu aparelho. Aí eu falo, mas você sabia da importância desse equipamento? Sabia da importância desse dispositivo? Não sabia, nunca ninguém me ensinou. E às vezes nem é meu paciente, às vezes vai lá comprar uma cartela de pilha, às vezes vai lá comprar um filtro, uma oliva pro aparelho. Aí eu vou ensinar. Aí tem bastante que troca os lados do aparelho por conta. A gente vê de tudo um pouco. De tudo um pouco, né, doutor? Doutor, qual que é a importância de fazer, né, os exames auditivos de forma regular, especialmente após os 50 anos? Então, a questão é a identificação precoce. Quanto mais cedo a gente vê que realmente tem um problema se instalando e a gente entra com o tratamento, o que nós fazemos? Nós evitamos que há uma atrofia na região do córtex auditivo e do nervo auditivo, onde a pessoa vai perdendo a capacidade de conhecimento da fala. Como assim? Tem como eu ouvir e não entender o que a pessoa está falando? Tem como você estar ouvindo o som e não conseguir entender, porque o nosso córtex, o nosso cérebro é um órgão que ele precisa ser altamente estimulado. Por isso que as pessoas elas têm uma grande facilidade a se viciar nas coisas. Tudo que gera dopamina, tudo que é prazeroso, o nosso cérebro tem uma tendência a se viciar mais fácil. Chocolate, álcool, droga, cigarro. Por quê? Porque isso vai estimulando o nosso cérebro em algumas áreas, onde vai criando onde cria a famosa dependência. Sim. Então, o que acontece? Se o nosso cérebro deixa de ser estimulado, ele também atrofia. Então, imagina que o nosso cérebro é como se fosse uma bola, né? Uma bola aí de handebol. E o que acontece? Se esse cérebro está recebendo estímulo o tempo todo, ele fica redondinho. Só que se ele vai perdendo o estímulo da audição, da visão, qualquer coisa sensorial que seja, pode ser olfato, paladar, ele vai o quê? Vai sendo uma bola murchando. Ele vai perdendo o tamanho dele. Essa degeneração do cérebro causa o quê? Alzheimer, Parkinson, a causa também é a AVC. Por quê? Como ele vai ficando mais limitado, as estruturas, então elas vão diminuindo, pode causar o quê? Um entupimento da veia arterial do cérebro. Então, assim, essas situações vai comprometendo a saúde mental e no qual vai também causando vários outros prejuízos. Não começa com a audição, mas vai também gerando para o cognitivo ali, para a saúde mental do paciente. É importante fazer o acompanhamento, eu acho que independente de você ter ou não ter problema auditivo, né, doutor? Porque essa perda, é igual a visão, né? Nós temos uma tendência a perder visão com o decorrer dos anos, né? Isso é natural, nosso corpo é uma máquina perfeita, mas que desgasta como qualquer outra. E eu acho que a audição também, por isso que é importante a gente estar atento, fazendo aí esses acompanhamentos preventivos, né? Quem já tem caso na família de perda de audição, ficar mais atento ainda, porque existe uma carga genética, um fator genético que a gente sabe, né, na maioria das comorbidades. Mas eu acho que nós temos hoje excelentes ferramentas que podem nos auxiliar, trazer qualidade de vida, trazer inclusão para esses pacientes, porque eu acho que há uma reclusão muito grande quando esses pacientes não têm essa dificuldade de ouvir. Hoje assim, tá aí, né? As coisas estão aí. Se você procurar, você consegue encontrar ajuda. Mas antigamente, qual era o problema das pessoas? Elas às vezes queriam procurar ajuda, tinham um problema, mas elas não tinham onde procurar. Porque morava em zona rural, muito distante da cidade, as cidades também em desenvolvimento. Mas você acha que as pessoas ignoram muito ainda a perda auditiva? Ignora.
Não. Há muita negligência ainda? Por causa do social. O que as pessoas vão pensar de mim com esse negócio na orelha? Porque o que acontece? O aparelho tem meio que uma fama de que se que eu uso aparelho, agora eu tô velho. Quem usa aparelho, agora pronto, quem usa aparelho eu tô surdo. O aparelho é uma condenação, como se fosse uma afirmação na vida da pessoa de que ela tem um problema. Mas a pessoa não. Como se ela estivesse entregando ali. Mas é porque a pessoa às vezes não percebe que a visão é do mesmo jeito. Então toda vez que eu coloco um óculos, ela está se entregando, que ela tem um problema, que ela precisa de uma correção. Então assim, as pessoas têm muito esse tabu de pegar e ainda tem essa luta de aceitação. Mas assim, o prejuízo que a pessoa leva ao longo da vida por não aceitar o problema e tratar ele de frente é muito maior do que se não olhar para ele. Então assim, eu consigo levar a vida assim, só que tem coisas que a gente se perde, ainda mais naquela parte do reconhecimento de fala, que ele não volta. Ele perde ali, há uma regeneração muito pequena, discreta ali, até de 10% na habilidade, mas não volta a ser 100%. Então imagina um paciente que perdeu 60% da capacidade de compreender. Ela vai ouvir os sons, vai colocar para você, não vai mais ter que gritar, só que ele ainda vai ter 40% só de dificuldade de compreensão. E aí vamos supor que melhora, então, ele no primeiro ano usa ali, melhora 10%. Ele vai continuar ouvindo sons com uma dificuldade para entender de 50%. Então, assim, esse prejuízo, algo que muitas vezes acontece bastante, se a pessoa está com um aparelho e fala assim, quando tem muito barulho, 2, 3 conversando, eu não consigo entender. Aí é onde eu vou lá e pego o exame da pessoa. Falo aqui, ó, essa aqui é a parte onde a gente começou. A sua compreensão, quando eu falei corrigindo a sua perda no exame na audiometria, eu falei para você 25 sílabas. Você poderia errar até 2 sílabas. Você errou mais da metade. Então agora o que acontece? O aparelho está aí corrigindo, não precisamos mais gritar, falar devagar. Se o ambiente ajudar, for um ambiente silencioso, você consegue acompanhar. Mas você demorou para procurar ajuda, eu te falei. E agora é o que tem, o que sobrou da sua saúde. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala, quando procura assim, esses geralmente é os que procura para tratar. Quando eles procuram nesse momento, o que acontece? Eles pensam que o aparelho vai curar eles do problema. Só que o aparelho, um dispositivo, vai corrigir com o que sobrou da audição deles. Só que se não sobrou muito, como é que faz? Então assim, ele corrige, se a perda for profunda, amplificação, volume, ele vai entregar. Mas se ele não tiver mais habilidade de conseguir compreender, aí é uma outra situação, que é onde o aparelho já não consegue alcançar. Olha só, tu tem situações de surdez que o aparelho não vai resolver. Resolve a perda da audição, mas não resolve a questão da habilidade de compreender. Entendeu? Antes, para ele entender aqueles 20% que seja, eu tinha que falar gritando para ele conseguir entender aqueles 20%. Eu falando normal, esquece. Tá ali só de corpo. Quando coloco o aparelho, o que acontece? Agora eu estou conversando normal e todo o tempo ele está entendendo os 20%. Então, se o ambiente não ajuda, o barulho, o ruído, tudo aquilo que não é do meu interesse, não quero dar atenção, vira ruído. Então, se eu estou aqui conversando com você, eu começar a prestar atenção no barulho do ar. O barulho do ar se torna ruído. O que acontece? Quando tem 2, 3 pessoas conversando, criança, televisão ligada, um liquidificador batendo, se torna ruído. Se eu estou querendo te entender, o que acontece? Esse ruído atrapalha que eu te entendo. Quando eu tenho uma perda e um comprometimento com a audição, esse momento atrapalha que eu consiga te entender. Então eu preciso que as pessoas parem de falar, que o ambiente fique mais silencioso, para que a sua fala eu consiga ter esses 20, 30% de novo. Pelo menos ler seus lábios, né? É o que muitos fazem, vai fazendo pela leitura labial. Por quê? Todos fazem leitura labial, tanto a pessoa que tem uma audição normal, quanto a pessoa que tem uma perda profunda. O que acontece? O que muda? É que de acordo que nós vamos perdendo a audição, nós vamos ficando cada vez mais dependentes da leitura labial. Porque a gente precisa, além da comunicação, da própria som da voz para ouvir, nós precisamos também na comunicação, para ela ser clara e efetiva, das expressões da outra pessoa. Então nós vamos falando a coisa, a gente vai percebendo a expressão da pessoa, se ela está gostando do que nós estamos falando ou não. Ela vai nos norteando, não só com a voz, com a fala, se aquilo está sendo realmente agradável, se o assunto é bom, se não é. Na comunicação, então, a gente faz isso o tempo todo. Só que quando eu tenho um problema de audição, eu vou me dependendo mais da expressão. Então, eu vou aonde a pessoa faz, você percebe que a pessoa está fazendo leitura labial, porque ela vai ficando cada vez mais focada na boca da pessoa. Por quê? Ela vai pegando os movimentos, vai se labando ali com o movimento da boca, e ela vai, com o que ela tem da audição que sobrou ainda, vai somando com aquilo que ela está vendo e ela vai tentando interpretar. Então ela vai juntando isso. Doutor, vamos para um bate-bola? Antes da gente finalizar, já vamos para 1 hora de podcast. Passou muito rápido. Bate-bola com respostas curtinhas, tá? Um mito sobre a audição que você gostaria de desmentir.
que o aparelho é ruim. Uma dica para quem está começando na fonoaudiologia. Não desista. Um livro ou um filme que inspirou sua carreira. Mãos Talentosas. Onde as pessoas podem encontrar a comunicar e marcar a sua consulta? Em Rondonópolis, Mato Grosso, nós estamos localizados na Tiradentes, ali com a Pochorel. Só nos procurar. Perfeito. Doutor, muito bom receber você aqui, né? Privilégio recebê-la aqui em Cuiabá. Espero que tenha uma boa estadia. Vai voltar hoje para casa? Pretendo voltar hoje. Fica aqui, aproveita a noite cuiabana, vai passear um pouquinho. Vamos ver. Veremos. Doutor Jonathan, para quem está nos acompanhando, quero que você deixe a mensagem final, reforçando a importância, né, de cuidar da saúde e indicar onde os ouvintes podem encontrar mais informações também sobre a Comunicar, olhando para aquela câmera ali. Então, você aí está com dificuldade na sua casa, né? Pede para as pessoas falar, se aproxima da pessoa, ou os familiares reclamam que você está falando muito alto, a televisão também sempre volume mais alto, o celular sempre mais alto, toca o interfone, você não percebe. Você passa por esses momentos, são discretos, às vezes a pessoa fala um pouco mais distante, você não entende o que a pessoa falou. E são sinais aí iniciais que você está sofrendo com algum problema desse tipo de audição ruim, tá? Então nos procura lá, se for em Rondonópolis, se for em Cuiabá, que tem ótimos lugares também que dá para você procurar boas referências. Mas se você estiver na região de Rondonópolis ali, né, cidades próximas, nos procura lá. A Comunicar está localizada ali na Tiradentes, esquina com a Rua Pochorel. Tem um escritório de contabilidade muito conhecido lá, que é o Nogueira. Nós estamos na outra esquina. Nosso telefone para contato são 99980585 ou 30221020. Ambos os dois números têm WhatsApp, é só entrar em contato. Qualquer dúvida, né, se você acha que tem algum problema ou quer, às vezes nem tem, mas quer investigar, quer saber se tem alguma coisa, tem alguma suspeita, tanto com você ou com alguém da sua família, pode marcar, entra lá, entra em contato, tira as suas dúvidas, marca um horário, nós fazemos exames. Se caso realmente for constatado que tem um problema, vamos ver qual que é a melhor forma de lidar com isso, se é encaminhar para o otorrino, se for uma perda que realmente não é caso de otorrino, que é situação de aparelho, nós vamos falar das opções, mas assim, não fique aí na dúvida se realmente tem um problema. Se você está na dúvida, se surgiu uma suspeita, procura ajuda. Estamos lá para poder ajudar você em que vocês precisarem. Tem que abrir imunidade aqui em Cuiabá, viu? Eu te cantei essa pedra. Eu já ouvi isso antes. Tem que abrir uma unidade. Eu estou muito obrigada por sua participação. Espero em breve, no dia 19 de novembro, aqui no Selos da Saúde, né? Pra gente celebrar os avanços. Afinal de contas, você contribui diretamente para os avanços da saúde da medicina do Mato Grosso, por investir aqui, por trazer tecnologia, por trazer conhecimento, por se qualificar com constância, por investir na Comunicar, né? Por acreditar no potencial que nós temos aqui no estado. Então, você diretamente representa esse avanço. Eu quero te agradecer por estar conosco aqui agora e por também estar conosco dia 19 de novembro aqui em Cuiabá novamente. Eu quero novamente agradecer, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. Que honra ser o primeiro nesse novo formato aqui. Sim, vai dar sorte para nós. Eu sou suspeito, eu amo o meu estado, né? Amo Mato Grosso, amo a nossa região. Eu acho que o nosso estado é um estado muito lindo, com muitas belezas naturais, muita coisa para desenvolver. E é isso, Paula, muito obrigado pela oportunidade. Estaremos lá sim em novembro no evento. Se Deus quiser. Obrigado. Aguardamos vocês aqui. Vocês que nos acompanharam em mais uma transmissão do Dr. Cast, pode nos acompanhar novamente, replicar essa informação para amigos, familiares, para que mais pessoas possam ser agraciados com informação de qualidade. Só você compartilhar os conteúdos aqui que ficam salvos na nossa plataforma. Próxima quinta-feira, temos transmissão novamente nesse mesmo horário, com mais convidados especiais de todo o estado do Mato Grosso. Até lá, se Deus quiser.